Aleluia, glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Que bênção de Deus, estamos aqui nesse dia que se chama hoje para continuarmos aqui o estudo do livro de Josué. Hoje capítulo de número 21, glória a Deus, 45 versículos, né? Nós vamos aqui, irmãos, tentar dividir em umas 4 partes aqui, para a glória de Deus, e vamos falar desse assunto tão importante aqui, como toda a Bíblia é. Louvado seja Deus, amém? Então, os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar. Eleazar era o sumo sacerdote, irmãos, filho de Arão, na época ali, aleluia. O sacerdote, e a Josué, filho de Nun, e as cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e falaram-lhe em Siló. Os irmãos veem que tantas coisas aconteceram em Siló. O povo se ajuntou, se reuniu, se preparou para a batalha. Várias vezes citado essa cidade aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Na terra de Canaã, dizendo: o Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que se nos deem cidades para habitar e arrebaldes para nossos animais. Então, a gente vê aqui que os levitas vêm até Josué, vêm até falar com ele a respeito de cidades para eles habitarem. Arrebaldes eram terras em volta das cidades ali. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Eles não vieram fazer barganha, irmãos. Eles não vieram cobrar alguma coisa de Deus, de maneira nenhuma. Mas vieram, irmãos, falar algo que o servo de Deus, quando estava vivo, prometeu. Irmãos, nós que servimos o Senhor, nós estamos debaixo de promessas da parte de Deus. Nós estamos debaixo da sua palavra. Aleluia. E nós entrarmos na presença de Deus, lembrarmos Ele a sua palavra, a Bíblia diz que isso é agradável aos olhos do Senhor. A Bíblia fala assim: entremos em juízo, apresenta as tuas razões para que eu possa justificar. E assim, o povo de Israel, nesse período aqui, nós temos que entender isso, irmãos. Eles faziam isso. Os irmãos estão vendo que já alguns capítulos estão falando sobre heranças, terras, que o povo vem a Josué para pedir. Josué faz a divisão, aleluia. E aqui os levitas agora vêm falar com Josué. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 13. Por isso os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme a ordem do Senhor, as seguintes cidades e seus arebaldes, né? As terras em volta das cidades. E saiu a sorte para as famílias dos coatitas e os filhos de Arão. Os sacerdotes que eram dos levitas tiveram por sorte a tribo de Judá, da tribo de Simeão, da tribo de Benjamim, 13 cidades. E os outros filhos de Coate couberam por sorte das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan, meia tribo de Manassés, 10 cidades. E os filhos de Gerson couberam por sorte famílias da tribo de Zacar, tribo de Asser, tribo de Naftali, da meia tribo de Manassés, em Bassã, 13 cidades. E os filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, da tribo de Gade, da tribo de Zebulon, 12 cidades. E deram os filhos de Israel, os levitas, essas cidades, os seus arebaldes por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão. Essas cidades por nome foram mencionadas, para que fossem dos filhos de Arão, as famílias dos coatitas, filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Então os irmãos vê aqui, aleluia, que lá dos filhos de Levi, pegando lá atrás, irmãos, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, eles tinham os gersonitas, os coatitas e os meraritas. Os primeiros que saíram à sorte foram os coatitas. Eles estarem ali, não num lugar diferente, irmãos, aleluia. Os levitas eram uma apresentação, uma representação de liderança para o povo. Que dos levitas, bendito seja o nome do Senhor, auxiliavam os sacerdotes, os sumos sacerdotes, não nessa época aqui, mas na época já de Davi, os levitas também tocavam instrumentos, aleluia. Então os levitas ensinavam a lei, era uma referência. E onde que eles estavam, irmãos? No meio do povo. Oh glória!
A liderança do Senhor, ela tem que estar no meio do povo. Os antigos falam assim, que o pastor, ele tem que ter cheiro de ovelha. Ele tem que ter cheiro de ovelha, irmãos. Tem que estar no meio do povo, ouvindo o povo, falando com o povo, estando no meio do povo, orando pelo povo, conversando com o povo, acompanhando o povo, visitando o povo. Oh, glória! Aleluia! Você que vai ver esse vídeo aí, você é um presbítero, evangelista, pastor, bispo, apóstolo. Oh, glória! Aleluia! Você tem chamado de Deus, você não tem que estar longe, tem que estar no meio das ovelhas, cuidando das ovelhas. Aleluia! Ezequiel fala assim, mostra o estado das tuas ovelhas. Elas estão sendo cuidadas, orientadas, conduzidas. Você tem que estar orando por elas, abençoando elas, estando junto com elas. Aqui os levitas estavam no meio do povo, irmãos. Oh, glória! Participando do dia a dia. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. Isso é maravilhoso. Continuando no versículo 11 aqui, ó. Assim lhe deram a cidade de Arba, do pai de Araque, este é Hebron, no monte de Judá, e seus arebaldes em redor. Porém o campo da cidade e suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim os filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebron, cidade do refúgio do homicida e dos seus arebaldes, Libna e seus arebaldes, Jatir e os seus arebaldes, Estemoa e os seus arebaldes, Eulon e os seus arebaldes, Edebir e os seus arebaldes, e Alme e os seus arebaldes, Judá e os seus arebaldes, Bet-Semes e os seus arebaldes, 9 cidades dessas duas tribos, e da tribo de Benjamim, Gibeão e os seus arebaldes, Gebá e os seus arebaldes, Anatote e os seus arebaldes, Almon e os seus arebaldes, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades e seus arebaldes. E as famílias dos filhos de Coate, levitas, que ficaram dos filhos de Coate, tiveram a cidade de sua sorte, da tribo de Benjamim. E deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida e seus arebaldes, no monte de Efraim, e Gessé e seus arebaldes, que Bizaim e os seus arebaldes, e Bet-Semes e os seus arebaldes, 4 cidades. Os irmãos vê que quantas cidades aqui estão sendo citadas aqui. E os levitas estavam tendo possessão da terra, porque lá nos capítulos anteriores, o próprio Deus assim falando através da vida do servo dele Josué, e falando também, falou através de Moisés, que a herança dos levitas era o Senhor. Aleluia. E Deus estava colocando, estava orientando ali o servo dele a liderança, está no meio do povo. Jesus falou assim para Pedro assim, ó, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Falou uma, falou duas, falou 3, falou 4, e Pedro entendeu a mensagem. Irmãos, a liderança de Cristo hoje tem que entender essa mensagem. O devorador, o lobo, ele quer entrar no meio do aprisco do Senhor e roubar as ovelhas. Se você que é liderança, aqui foi o nome de liderança, levitas, nós estamos no meio das ovelhas, irmãos, nós vamos ter a percepção, aleluia, do Espírito de Deus, para saber que os lobos estão entrando, para saber que como é que os lobos estão entrando, irmãos? Quando está entrando no ensinamento errado, o achismo, o conselho errado, fora aqui, ó, da palavra, fora da verdade. Irmãos, os levitas estando no meio, a liderança estando no meio, ouvindo, participando, vai ter orientação, aleluia, vai ter crescimento, porque os levitas, irmãos, representavam o que? O espelho, a presença do Senhor, representavam o que? Aleluia, a presença de Deus, a mão de Deus, a proteção de Deus, Deus ali junto ali com o povo, falando através da boca deles ali. Oh, irmãos, aleluia! A liderança hoje tem que se posicionar, tem que estar no meio do povo, tem que estar na casa da ovelha, visitando a ovelha, orando pela ovelha, participando. Oh, irmãos, repreendendo todo mal, expulsando todo mal, ensinando a verdade da palavra, irmãos, para que o falso ensinamento, isso é o lobo entrando, irmãos. Ele não chega até a ovelha, irmãos. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Vamos continuar aqui o versículo 23. E da tribo de Dan, Eutec e os seus arebaldes, Gibeton e os seus arebaldes, Ajalon e os seus arebaldes,
Gate, Rimon e seus rebaldes, 4 cidades. Da meia tribo de Manassés, Tanak e seus rebaldes. Gate, Rimon e seus rebaldes, 2 cidades. As cidades para as famílias dos demais filhos de Coate foram 10 e seus arebaldes. Os filhos de Gerson, das famílias dos levitas, deram da meia tribo de Manassés a Golã, cidade de refúgio de homicidas em Baçã e seus arebaldes, e Beestera e os seus arebaldes, 2 cidades. E da tribo de Zacar, Quizião e os seus arebaldes, Debarat e os seus arebaldes, Jarmute e os seus arebaldes, Engani e os seus arebaldes, 4 cidades. E da tribo de Aser, Mizal e os seus arebaldes, Abdon e os seus arebaldes, Eucate e os seus arebaldes, Reob e os seus arebaldes, 4 cidades. Da tribo de Naphtali, Quedes, cidade de refúgio do homicida, e da Galiléia e os seus arebaldes, Amote-dor e os seus arebaldes, e Cartã e os seus arebaldes, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades e seus arebaldes, e das famílias dos filhos de Merari, os demais levitas foram dados às tribos de Zebulon, Joquineão, seus arebaldes, Carta e seus arebaldes. Irmãos, que maravilha, aleluia. Jesus falou assim numa parábola assim, ó, que o bom pastor, ele deixa as 99 e vai atrás daquela perdida. Ah, irmãos, a liderança de Cristo hoje, isso eu falo liderança no geral, irmãos, não estou citando nome denominacional de igreja cristã nenhuma, aleluia. Ela tem que ter isso enraizado dentro de si, irmãos, no coração. O amor de Deus, irmãos, eu creio que ele está sendo derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. E a Bíblia fala assim, não traz confusão, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. A liderança tem que estar marcada pelo amor. A marca da liderança tem que ser o amor. Mas não um amor, irmãos, que passa a mão na cabeça, não. Que aceita tudo. Um amor que corrige, que fala a verdade, que ensina, que ama, que disciplina. Um amor que chega até a sua ovelha, irmãos. Aleluia. Não para se mostrar, mas para mostrar o sumo pastor. A Bíblia fala em Pedro, bispo das nossas almas. Aleluia. Para refletir, a liderança tem que refletir nas suas ações o amor ágape do bispo das nossas almas, que é Cristo Senhor. Aleluia. E tem que ir atrás daquela ovelha perdida, trazê-la, cuidá-la. Aleluia. Sabe por que ela se perdeu? Se ela foi, irmãos, por desobediência, ensiná-la, corrigi-la se for preciso, para ela aprender que não pode fazer mais isso. Mas ali, irmãos, ó, junto, dando ânimo, participando, perguntando. Às vezes a ovelha não aceita aquilo que a liderança quer fazer. Proíbe a liderança de ir na sua casa. Fique na oração, fique ali intercedendo, que o Espírito do Senhor vai lá, vai abrir os olhos e vai mudar aquele quadro. Irmãos, mas a liderança tem que ser firme, forte, tem que ir onde está a ovelha ali. Os levitas estavam no meio do povo, irmãos. Aleluia. O que Deus quer nos ensinar aqui, irmãos? Ó, tem que estar participando para que a obra, a igreja cresça. As ovelhas têm que gerar ovelhas, irmãos, e a liderança tem que cuidar. Aleluia. Vamos continuar aqui, ó. Aqui no versículo, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. 34. E as famílias dos filhos de Merari, os demais levitas, foram dados da tribo de Zebulon, Joquineão, seus arebaldes, Carta e seus arebaldes, Dima e seus arebaldes, Naalau e seus arebaldes, 4 cidades. Na tribo de Ruben, Bezer e seus arebaldes, Jazá e os seus arebaldes, Quedemote e seus arebaldes, Meafate e seus arebaldes, 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramote, cidade de refúgio do homicida, em Gileade e os seus arebaldes, e Manaim e seus arebaldes, Esbom e seus arebaldes, Jazer e seus arebaldes, a todo 4 cidades. Todas as cidades foram dos filhos de Merari, segundo suas famílias, que ainda restavam
das famílias dos levitas, e foi sua sorte 12 cidades. E todas as cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades e seus erebaldes. Estavam essas cidades, cada um com seus erebaldes e com ao redor delas. Assim estavam todas as cidades. Desta maneira deu o Senhor Israel toda a terra que jurara a dar a seus pais. E possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso de todos os lados, conforme tudo quanto jurara aos seus pais. E nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor entregou-lhes nas mãos. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Irmãos, a liderança, quando está junto, presente, atuante, vendo, observando, participando, todas as palavras que Deus fala se cumprem. Aleluia! A Bíblia diz que os sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Eu creio, irmãos. Quando você colocar sua mão, Deus vai curar, o demônio vai bater em retirada, o milagre vai acontecer, o mal não vai resistir. Deus, o Senhor, irmãos, vai te dar vitória. Deus, o Senhor, vai abrir as portas. Se aí que está na frente do rebanho, Deus vai fazer o milagre na vida do povo. Deus vai te honrar na frente do povo, como honrou a Josué. O povo vai ver Deus na sua vida. Aleluia. Mas faça aquilo que o Senhor mandou. Josué fez tudo que o Senhor mandou aqui, irmãos. Aleluia. Deus deu descanso. Deus deu descanso dos inimigos. Deus deu vitória. Deus foi com Josué. Deus o abençoou. Aqui já com uma idade avançada, na frente do povo, ensinando, fazendo aquilo que Deus estava mandando. Tudo que Deus mandou ele fazer se cumpriu. Amém? Que Deus, no dia que se chama hoje, te abençoe grandemente. Josué capítulo 21 encerrado. Que o Senhor te abençoe, te guarde, proteja. Não esqueça de deixar o joinha no canal para nos ajudar a fazer a obra do Senhor. Aleluia. Compartilhe esse link para os seus contatos. Vamos juntos pregar, vamos juntos anunciar a palavra. Daqui a uns dias vamos terminar Josué, entrar no livro de Juízes. Só vitória para a nossa vida, amém, irmãos? Da parte de Deus. E vitória de Deus para a sua vida hoje, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus.